Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre triangulação de dados e esperamos que este vídeo te ajude a entender os conceitos deste procedimento. Se você é pesquisador, especialmente pesquisa qualitativa, onde você não tem porcentagens e números nos seus resultados, já deve ter se perguntado: como eu vou saber se um dado que encontrei é confiável, seguro, que ele é suficiente para eu analisá-lo? Nos questionamos: será que este nosso achado está certo? Na nossa busca por exatidão e explicações alternativas, precisamos de protocolos que não dependam de mera intuição e boa intenção do pesquisador. Na pesquisa qualitativa, esses protocolos são conhecidos como triangulação. É nesse momento que entra a triangulação de dados. A triangulação tem a sua origem na navegação. Os navegadores utilizavam esse método para determinar a posição de um navio no oceano, guiando-se pela posição de 3 estrelas no céu. A triangulação de dados, na pesquisa científica, é um procedimento onde o pesquisador coleta diferentes dados e informações de diferentes fontes para confirmar, complementar, refutar ou adicionar novos elementos aos achados, o que pode ocorrer quando diversas fontes de dados trazem aspectos diferentes sobre o que está sendo pesquisado. Analisando como essas diferentes fontes conversam entre si, reduzimos os vieses da coleta e damos maior robustez e segurança aos resultados, o que é fundamental quando estamos fazendo uma pesquisa qualitativa. Metaforicamente falando, a triangulação pode ser entendida como a observação de um cristal, em que se busca compreender um mesmo fenômeno a partir de múltiplas faces que refletem realidades também múltiplas. Assim, a triangulação constitui um exercício de investigação em torno de um mesmo tema central, no qual os dados e as análises de cada face procuram criar uma simultaneidade, aproximando a pesquisa da totalidade do fenômeno. Bom, agora nós vamos ver algumas das vantagens da triangulação. A primeira delas é a amplitude, que tem por objetivo básico abranger a máxima amplitude na descrição, explicação e compreensão do foco em estudo. A segunda é a confiabilidade, onde a triangulação ajuda a trazer maior confiabilidade dos dados. A terceira vantagem é que a triangulação adiciona rigor, ou seja, adiciona um maior rigor metodológico ao trabalho de pesquisa. A quarta vantagem é a validade do construto, onde a triangulação fornece um número maior de evidências para a validade do construto. A quinta vantagem é a compreensão e profundidade, onde a triangulação aumenta a compreensão e profundidade dos fenômenos estudados. Agora que já entendemos a teoria por trás da triangulação, vamos para um exemplo prático? Em 2006, os autores Hayashi Jr., Baraniuk e Bulgakov fizeram um estudo para identificar e também caracterizar recursos utilizados em mudanças estratégicas e os impactos destes recursos sobre as vantagens competitivas de 3 empresas de produção de massas alimentícias no estado do Paraná. Nessa pesquisa, as técnicas de coleta de dados usadas pelos 3 autores foram a entrevista semi-estruturada e a observação não participante, além da análise documental de documentos e materiais de divulgação das empresas estudadas. Vemos então que eles usaram diferentes fontes de dados para atingirem o seu objetivo. Nesse caso, a triangulação ocorreu para interrelacionar as informações primárias e secundárias coletadas, e foi defendida pelos autores como uma forma de aumentar a compreensão e a confiabilidade da pesquisa, de modo a produzir a maior qualidade de dados. Fez sentido para você? Então vamos ver mais um exemplo de triangulação utilizado em pesquisa científica. Em 2009, os pesquisadores Rossoni e Teixeira fizeram um estudo sobre empreendedorismo social, no qual eles buscaram verificar como os fundadores de uma ONG usaram sua rede de relacionamentos para obter recursos e legitimar a criação da organização. Neste estudo de caso, a coleta de dados aconteceu por meio de análise de documentos, registros de arquivo, entrevista com o fundador, observação direta e observação participante, visto que um dos autores foi voluntário da organização. Aqui temos uma triangulação de dados utilizada com o objetivo de validar o construto usado na pesquisa.
os autores se apoiaram nas entrevistas conduzidas com o fundador da ONG como base para o encadeamento das evidências colhidas, com os outros dados sendo usados como elementos de sua confirmação e convergência. Ou seja, através da análise de documentos, registros, observação, entre outros, os autores foram capazes de validar os achados que encontraram nas entrevistas com o fundador. E por que isso é importante? Porque quando fazemos uma pesquisa qualitativa, precisamos que as fontes de dados conversem entre si. Muitas vezes, o pesquisador obtém uma informação em uma entrevista que é depois corroborada por uma foto, ou então por uma entrevista com outro participante. Para isso, coletamos dados e informações de diferentes fontes de dados para complementarmos, refutarmos ou adicionarmos novos elementos para a nossa pesquisa. Presumimos que o significado de uma observação é uma coisa, mas observações adicionais nos dão base para revisar nossa interpretação sobre ela. E é isso que pode acontecer nas nossas pesquisas quando confiamos 100% nas respostas de apenas uma entrevista, ou exclusivamente nos documentos que analisamos de uma empresa. Para termos uma maior robustez nos nossos dados e argumentos, precisamos consultar diversas fontes de dados, ver se elas conversam entre si, voltar à fonte do problema caso encontremos diferenças entre eles. Isso é triangulação. Obrigado por assistir este vídeo e esperamos que tenha te ajudado em sua jornada.